Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente porque vai ser o grande dia de ir na Bienal do Livro. Eu vou hoje, no dia 15 de junho, e eu tô com grandes expectativas. Da última vez que eu fui pra Bienal, eu acabei indo muito tarde. Eu fui no último dia e já na parte da noite. Eu nem consegui aproveitar muito o evento. Mesmo assim, eu acabei comprando vários livros. Mas dessa vez eu tô indo bem cedo para conseguir aproveitar o evento e também mostrar tudo que tem lá de mais interessante para vocês. Eu também pretendo comprar alguns livros, talvez não tantos quanto da última vez, mas eu não faço promessas, tá? Eu vou tentar me controlar e depois mostro para vocês o que eu comprei lá na Bienal. Então bora? Vem comigo. Voltei! Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Bienal agora, do que eu gostei, do que eu não gostei, algumas dicas. Vamos passar alguns detalhes aí para vocês se prepararem se você for aí para Bienal nesses dias. Bom, primeiro ponto que eu tenho que falar sobre a Bienal foi a chegada. Se você está planejando ir nos finais de semana ou no feriado, tentem ir ou muito cedo mesmo, ou mais para o final da tarde e noite. Por quê? Eu tinha me planejado para chegar na Bienal perto das 10 horas da manhã, até um pouco antes, que é o horário ali que você abre os portões e você consegue entrar na Bienal. Só que deu tudo errado. O trânsito foi uma coisa assustadora. Para vocês terem uma noção, eu moro num lugar que até o evento, o local do evento da Bienal, demora cerca ali de 30 a 40 minutos sem trânsito. Eu demorei 2 horas e meia para entrar no estacionamento da Bienal. Daqui até ali cerca de 2 quilômetros até a Bienal, eu demorei cerca de 1 hora, mais ou menos, pouco menos do que isso. E ali, nesse último trecho de 2 quilômetros até a Bienal, eu demorei quase 2 horas. E foi bem ruim mesmo, assim. Você vai passando tempo, vai dar vontade de ir no banheiro, você não consegue porque os carros não se mexem. E essa questão da sinalização, da onde você deve entrar, qual portão que você deve entrar, foi algo bem ruim, na minha opinião. Mas depois que você entra na Bienal, aí as coisas começam a melhorar, né? Quando eu digo entrar, é entrar na Bienal mesmo, dentro dos pavilhões. Que até você chegar lá, é todo um caminho ali que também não é muito bem sinalizado, onde você vai seguir ou não para você conseguir entrar então na Bienal. Meio que você vai andando junto com as pessoas e torce para chegar no lugar certo. Beleza, então aí você entrou na Bienal e agora vamos comentar um pouco sobre os estandes, que talvez seja a grande atração da Bienal com as suas editoras, e eu posso dizer que dessa vez, nessa edição, eles capricharam nos estandes, porque eles estão muito bonitos, assim, eles realmente investiram muito, principalmente as grandes editoras, né, investiram muito para ter estandes bem chamativos mesmo, com as suas principais obras sendo colocadas à mostra, e eu acho que dessa forma eu acho que conseguiram atrair um público bastante interessante, tanto que tem vários estandes que tiveram filas e filas. Eu nem consegui entrar em alguns porque eu não queria encarar filas quilométricas para conseguir entrar no stand, que eu nem sabia se eu ia acabar levando um livro ou não. Até porque, ao mesmo tempo que os stands estavam muito bonitos,
a maior parte das grandes editoras quase não tinha nenhuma promoção muito interessante. A gente pode ali listar algumas que colocaram algumas promoções bem legais, mas assim, as principais mesmo, aquelas de grande calibre, não tiveram nada muito atrativo nesse quesito. Para ser bem justo, em algumas eu não entrei, eu não consegui entrar. Por exemplo, a Intrínseca eu não consegui entrar e a Darkside, que estava com um stand bem maneiro, eu também não consegui entrar porque assim, a fila estava assustadora e eu honestamente não queria encarar aquilo ali para conseguir entrar no stand. Só que em várias outras eu consegui entrar. A gente tem a stand da Companhia das Letras, da Sextante, da Arqueiro, da Record, da Aleph, que são editoras robustas e que algumas tiveram coisas bem atrativas, outras nem tanto. A Companhia das Letras quase não teve promoção, pelo menos eu não vi promoção nenhuma. A maior parte dos livros estava bem cara, na minha opinião. A Sextante, a Barra, Arqueiro, tinha um ou outro livro ali que valia um pouquinho mais a pena, mas assim, eram promoções bem pequenas, de 10% de desconto. Você via lá o preço bruto do livro, era descontado tipo R$5, então assim, não valia tanta pena. Até porque na Sextante tinham muitas filas, né? A fila para entrar não estava tão grande assim, mas a fila para ir no caixa estava bem assustadora. Tanto que eu e minha esposa, a gente acabou entrando na Sextante, mas a gente desistiu de comprar qualquer livro ali, porque a fila do caixa estava dando voltas e voltas ali e a gente acabou não tendo muita paciência. Mas outras editoras tiveram promoções bem legais. Por exemplo, a Aleph estava com desconto progressivo nos livros. Então você tinha um desconto ali conforme você vai aumentando o número de livros que você vai comprando, o desconto vai aumentando também. E eu achei isso bem legal. Inclusive, se eu soubesse que ia ter tão poucos livros em promoção em outros estandes, eu talvez tivesse comprado mais livros na Aleph. Outras editoras que também, ao meu ver, se destacaram foram a Record, que teve alguns livros ali legais, ali com uma promoção legal, mas eles já estavam acabando bem rápido. E também na editora Alt, que para mim foi a editora que eu visitei, eu entrei no stand e que mais valeu a pena, porque todos os livros da Alt estavam a R$30. E mesmo aqueles que não eram da Alt, sei lá, era da Globo Livros, a Biblioteca Azul, estavam com descontos muito bons. E é para todos os gostos, assim, você tinha vários temas diferentes, gêneros de livros diferentes, que você conseguia achar ali num preço muito bom, que valia bastante a pena. E nessa edição da Bienal também teve algumas novidades muito interessantes para você acabar explorando melhor o evento. Porque a Bienal não é somente para você ir lá visitar stand, né? Você vai acabar curtindo um pouco o evento, ficar mais imersivo naquela experiência, curtir mais com a sua família e amigos e para ficar lá mesmo o dia todo consumindo também outras coisas do evento. Então, coisas que eu achei novidades legais da Bienal foram a Roda Gigante, que eu acabei não indo, tá? Nessas novidades eu acabei não indo porque eu não me programei para ir, mas se eu tivesse me programado eu gostaria de ir na Roda Gigante e também no Escape Room, né, que é basicamente um cenário, uma locação que você vai fazer um mistério, né? Você vai com seus amigos ali para resolver um mistério que você participa ali mesmo das pistas, enfim, eu acho que é muito legal e é bem temático, porque você pode escolher, aparentemente, temas dos livros que você mais gosta de suspense. Então tem Agatha Christie, Rafael Montes, livros desses autores que estão ali envolvidos naquele escape room. Então, para quem tem interesse de ter essa experiência, de participar dessas imersões na Bienal do Livro, eu sugiro que vocês cheguem muito cedo ou, se vocês não chegarem tão cedo, que fiquem até mais tarde, porque normalmente as filas ficam bem grandes para você colocar o nome lá na lista e conseguir entrar nessas novidades da Bienal. Para quem for no meio da semana, talvez seja mais fácil, mas para quem for final de semana, feriado, provavelmente vai ser mais disputado você conseguir entrar nesses cenários. Bom, agora eu vou falar de parte que eu gostei. Na verdade, eu vou focar em duas. Uma delas eu já falei um pouco, que é a beleza dos estandes. Eu acho que dessa edição eles deram um passo à frente na questão da estrutura do evento. Você dá para ver que teve muito cuidado ali na elaboração dos estandes das editoras, principalmente as grandes editoras, né, para conseguir ali chamar o seu público, mas também os outros itens que estavam compondo o cenário. Você vê ali da roda gigante, dos espaços ali, dos palcos, onde você via os artistas, outras coisas ali que são
detalhes, mas são detalhes que enriquecem o evento também. Eu achei que isso acabou trazendo um espírito ainda mais imersivo para esse evento que eu tenho tanto carinho, né? Eu gosto muito da Bienal. Eu acho que é um evento que você pode ter a possibilidade de encontrar pessoas de tudo quanto é lugar, assim, pessoas das mais diferentes características estão na Bienal. Então é para todo mundo. A Bienal é para todo mundo e eu acho que esse cuidado que eles mostraram na estrutura do evento, né, na beleza do evento, é um ponto a se destacar. A segunda coisa que eu queria falar é uma coisa muito específica. Dessa vez, a Bienal, ela trouxe algumas novidades que eu já ressaltei aqui na questão da estrutura, mas também algumas novidades com relação a estandes, porque a gente teve, dessa vez, um stand voltado para artistas independentes. Não sei se teve na última edição, eu confesso que eu não foquei muito nessa parte, mas dessa vez você tem ali no pavilhão da Panini, da Darkside, que é um local onde é chamado Artist Valley, que acho que é assim que se fala, que basicamente é um local ali que você vê artistas independentes que têm um certo sucesso em algumas redes sociais, como por exemplo o TikTok, se eu não me engano, é uma parte ali voltada para o TikTok, que você vê artistas independentes muito legais, que é mais do seu dia a dia, das suas redes sociais. Normalmente são quadrinistas, escritores ali que estão começando a sua caminhada e estão querendo chamar a atenção do público com trabalhos muito legais, assim, de verdade, muito legais. Vocês devem ter visto aí no vídeo, né, que teve o boné do cachorro vira-lata, do Caramelo, que foi lá comprado pela minha esposa, mas também teve livros que eu comprei ali, na verdade um livro que eu comprei, de um artista bem legal, que eu acho que é interessante para vocês irem lá visitar, porque vocês podem encontrar muitas coisas que vocês já viram nas redes sociais, de forma mais elaborada, obviamente, pelos artistas. Eu gostei muito dessa parte, eu queria até ter ficado mais tempo nesse local, mas enfim, a gente não tem muito tempo também para explorar as coisas e tinham outras regiões da Bienal que eu queria ver. E agora eu vou falar rapidamente sobre coisas que eu não gostei. Normalmente eu não gosto de falar as coisas que eu não gostei, mas tem coisas aqui que, para quem vai especialmente, precisa se atentar. Bom, primeiro é a questão do itinerário, de como você vai chegar na Bienal. Então, se programe. Se você for em dias que normalmente são muito cheios, se programe bem, para você não ter muita dor de cabeça. A segunda coisa é a sinalização da Bienal talvez não seja a melhor possível. Na minha opinião, ao mesmo tempo que você tem ali uma beleza muito grande com relação aos stands, eu acho que na questão da sinalização tem muita poluição visual. Então, você fica às vezes meio perdido, principalmente se você for um dia que tem muitas pessoas indo, talvez você fique meio desorientado ali na Bienal, não sabendo muito bem como chegar no local que você gostaria, tá? Então pode ser uma coisa aí que vocês tenham um pouco de dor de cabeça, especialmente quem for nos dias mais movimentados, pode sofrer isso também. Ou pode ser só uma frescura minha, enfim, eu tive essa sensação. Além disso, uma coisa que eu já comentei aqui, mas enfim, vale ressaltar, tentem medir bem as suas expectativas com relação a promoções nos estandes principais. Obviamente, tem estandes que são voltados para promoções, né? Tem o Book Outlet, né? Tem algumas outras editoras, revendedoras que são voltados para livros mais baratos, mas as estandes principais ali, os estandes principais, na verdade, das editoras maiores, você não vai encontrar provavelmente tantas promoções boas, sinto dizer. Assim, eu acho que na última Bienal que eu fui, eu tive a sensação, até porque eu trouxe bem mais livros, bem mais não, mas eu trouxe mais livros do que dessa vez, de que teve mais promoções nas editoras principais. Dessa vez eu não vi muito isso. Eu até achei estranho, por exemplo, na Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras, eu não senti que estava tão cheio quanto eu esperava. Eu acho que da última vez estava mais cheio. Acho que é porque não tinham muitas promoções ou preços de livros interessantes para as pessoas conseguirem ali encher aquela editora. E também eu senti também que o stand não estava tão bonito quanto outras editoras estavam. Por exemplo, a Intrínseca eu não entrei, mas eu vi nas redes sociais, estava bem maneiro. A Darkside estava irado, assim, estava muito maneiro. Tanto que tinham muitas pessoas querendo entrar. Tem outras editoras ali que eu acabo não falando. A Roku, por exemplo, deu uma comemoração especial ali dos 50 anos, se eu não me engano, da editora. Eu acho que era isso. Mas, enfim, eles deram um gás que eu não senti que a Companhia das Letras deu na mesma proporção. E para você que vai na Bienal ainda, eu vou falar rapidamente algumas dicas aqui para você conseguir se preparar. Não são dicas muito mirabolantes, é mais do que as pessoas já falam, mas enfim, para quem já foi na Bienal, sabe o que é
passar por alguns perrengues e como algumas dicas podem ajudar. Bom, vamos lá. Primeira dica, levem uma garrafinha de água. Lá vocês podem encher água, tá? Tem os bebedouros que vocês conseguem encher água. Levem garrafinha d'água, você vai acabar andando muito por ali, então você vai se desgastar. Às vezes você nem sente que está desidratando, mas é importante se hidratar, então levem água para vocês sentirem menos o desgaste físico na Bienal. Até mesmo se você for ficar muito tempo, isso é mais importante. Outro ponto é, se você for preparado para comprar muitos livros, levem uma mala, tá? De preferência uma mala de rodinha, porque ajuda muito, de verdade. Na última vez que eu fui na Bienal, eu não levei absolutamente nada. Fui só com a cara e coragem e com a força das minhas mãos, que não foram suficientes para eu sentir uma dor bem chata na hora de carregar as sacolas com os livros. Então, se vocês forem na Bienal com o intuito de comprar livros, tentem levar uma mala de rodinha ou uma mala mais confortável, uma mochila confortável, para vocês conseguirem carregar os livros. Se você for num dia cheio, até mesmo não é muito bom para você se locomover com tantas pessoas à sua volta. Então, a mala ajudou muito. Acho que é uma das melhores dicas, inclusive, para quem vai na Bienal para comprar livro, é levar mala. De verdade. Salva você. Mais uma dica, tenta levar um lanche, alguma coisa para você comer, porque as comidas lá são super faturadas, tá? Eu e minha esposa, por exemplo, a gente comprou um hambúrguer para cada, e a gente gastou mais de R$100 num hambúrguer chechelento. Então, assim, não vale a pena, não compensa. E se você for ficar lá por um tempo significativo, que você vai sentir fome, né? Você acha que vai sentir fome, ou até mesmo se você está indo com uma criança, né? Que normalmente é mais impulsiva nesse caso, com relação à comida, tentem levar um lanche, porque assim, acaba que você tem tanto esforço ali para você conseguir peneirar a promoção de livros, que você pode acabar gastando tudo que você estava economizando só com comida. Levem lanche se puder, porque assim, vale muito a pena. E por fim, última dica vai com roupa confortável. Assim, se você for para passar o dia lá com as roupas mais confortáveis possíveis, ficar levando muita coisa, muita roupa, muita tralha assim em cima de você, talvez não seja tão interessante. A não ser, obviamente, se você quiser, por exemplo, ir como um personagem e tal, aí beleza, show de bola. Você tá indo pra imersão mesmo e é isso. Mas agora, se você for só pra passear, né, pra ir com a família e tal, meio despretensiosamente, cara, vai com uma roupa confortável, sabe? Como se você fosse fazer uma caminhada, porque, né, você vai andar muito. Então vai com tênis confortável, com sapato confortável. O piso em si não é tão impactante, assim, com o seu pé, com o seu corpo. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante você ir com tênis confortável para você minimizar esse tipo de impacto. No geral, eu achei o evento muito bom. Assim, você consegue ver que eles estão tendo cada vez mais cuidado para conseguir atrair o público. Ao mesmo tempo que a gente está vendo o evento ficar mais complexo, com mais atrações, mais coisas para você fazer ali dentro, você vê que a população brasileira está lendo menos. Acaba sendo meio paradoxal para esse evento que está ficando mais complexo e com mais estrutura para receber as pessoas. Então, eu acho que é um evento com um saldo muito positivo. A Bienal ainda continua sendo um evento muito atrativo, especialmente para quem gosta de ler, mas para pessoas também que gostam de visitar coisas diferentes, fazer programas diferentes, para fazer um passeio com a família, com os amigos, que é um lugar muito acolhedor. Mesmo que você não vá para comprar nenhum livro, se você for só para ter a experiência de ir para um evento legal, cara, a Bienal é uma ótima pedida. Bienal tá de parabéns aí. E agora, para fechar esse vídeo, obviamente, vou mostrar os livros que eu comprei na Bienal. Queria ressaltar que eu tive muito autocontrole, tá? Não é só porque estava com poucas promoções no geral que eu não poderia ter perdido a linha, porque eu poderia. Mas eu acho que eu tive um controle bem legal sobre os meus gastos e eu tentei ser muito seletivo na questão de selecionar os livros que eu ia levar. Eu fiz uma lista de livros. Acabou que um ou outro livro ali não foi exatamente o que eu estava na minha lista, mas é porque valia muito a pena e eu acabei comprando. Mas enfim, vamos lá, vamos para o que interessa aqui agora. Vamos mostrar, no caso eu vou mostrar para vocês, os livros que eu comprei na Bienal. Bom, vou mostrar aqui mais ou menos na ordem das editoras que eu comprei o livro, tá? Então, o primeiro livro que eu vou mostrar é um livro que eu já tenho, inclusive, mas essa edição aqui, ela tá absurda, que é o livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É uma distopia, para quem não conhece, esse livro é uma distopia, onde você tem uma história de uma sociedade que é muito controladora e que acaba
controlando a população a partir das mídias digitais e, ao mesmo tempo, que ler nesse universo é um crime gravíssimo. E aqui a gente vai acompanhar a história de um bombeiro que faz parte desse corpo de bombeiros, que um dos principais trabalhos deles é queimar coisas e não apagar incêndios, o que é meio esquisito, né? Mas principalmente queimar livros, né? Os livros são uma arma aqui nesse universo e completamente abomináveis nessa sociedade. Essa edição aqui tá muito bonita, como eu falei, eu tenho já um livro aqui de capa comum, inclusive li, pô, sensacional, uma das melhores distopias, mas eu resolvi comprar por quê? Porque essa edição é belíssima e porque tava com um desconto muito bom. Eu comprei lá na editora Alt e tava com desconto bem maneiro, assim, mais de R$20 de desconto. E aí eu falei, cara, eu tenho que levar esse livro aqui porque essa edição aqui tá muito bonita. Eu acho que essa história merece uma edição bonita. E foi aí que eu acabei levando isso aqui. O próximo livro que eu comprei também foi na Alt. Não estava na minha lista, mas pelo desconto e da forma como as pessoas falam sobre essa história, que é considerado por muitos, assim, muitos mesmo, como um dos melhores livros do século XXI, eu acabei cedendo a essa tentação de comprar e adquirir o livro A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Helena Ferrante acabou escrevendo uma tetralogia, que é conhecida como Tetralogia Napolitana, que tem como primeiro livro A Amiga Genial. Essa história aqui vai narrar a trajetória de duas amigas, ali num bairro pobre de Nápoles, e a gente vai ver ali o laço de amizade entre elas, a complexidade da amizade e, obviamente, outras mazelas sociais ali que estão nesse contexto. Uma curiosidade que eu acabei vendo é que esse nome, Helena Ferrante, é um pseudônimo. Eu não sei se eu tô certo, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas eu achei curioso, né, que a gente não sabe de verdade o nome da autora e que marcou a vida de muita gente. E acabei comprando aí, fiquei bem curioso para saber se essa história de verdade é tudo que falam sobre ela. E tava num desconto muito bom, de verdade, na Audi. Eu acho que é porque, se eu não tô enganado, também vai haver uma troca da edição, da capa do livro, enfim, vai ter essa troca. E eu acho que eles devem estar fazendo uma certa queima de estoque para conseguir liberar essas edições mais antigas. Sorte a minha aí por pegar um livro tão reconhecido num preço tão bom. Um outro livro que eu acabei comprando na Alt, agora é um livro de não ficção, é Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. Esse cara aqui ele é muito conhecido por obras se tratando de inteligência artificial. Eu tenho um outro livro aqui dele, que é o 2041, que é mais sobre histórias assim que poderiam acontecer num mundo com diferentes inteligências artificiais. Mas esse livro aqui é um livro de não ficção mesmo, né, que vai falar um pouco mais sobre como a inteligência artificial tem moldado algumas características da nossa sociedade e até mesmo nós como indivíduos. Quando eu acabei vendo esse livro aqui, por si só eu já estava bem interessado nele quando eu vi no stand, mas o meu cunhado, que trabalha com ciência dos dados, fez mestrado recentemente e mexe muito com essa parte de IA, desenvolvendo IA. Eu perguntei para ele se ele conhecia esse livro, ele falou que sim, inclusive já tinha escutado o audiolivro, se eu não estou enganado, e que achou muito bom. Aí eu falei, cara, com esse respaldo então desse cara, eu vou ter que comprar, não vai ter jeito. E aí comprei esse livro, que também estava com um preço muito bom, estava com um desconto bem interessante, e a Alt como um todo, né, estava com descontos muito bons. Agora, mudando a editora, eu comprei só um livro só, na HarperCollins, que foi um livro da Agatha Christie, que é A Casa Torta. Depois de ler 2 livros da Agatha Christie, você fica meio que apaixonado pela forma como a autora descreve um mistério. Realmente ela é uma mestre no mistério. Li recentemente uma obra bem conhecida dela, que é o E Não Sobrou Nenhum. E aí eu comprei esse livro aqui porque também estava num preço interessante. Normalmente os livros da Agatha Christie já são meio baratos, né, comparado a vários outros livros, mas ainda estava um pouco mais barato comprar lá na HarperCollins. E aí acabei comprando só esse livro aqui também. Eu espero só não furar a fila, eu tenho a péssima mania de comprar livros e colocar eles na frente de outros livros que eu já deveria ter lido há muito tempo. Mas enfim, vou tentar segurar essa vontade de ler esse livro. Mas assim, se eu ler, é bem rápido o livro também, então dá para dar um desconto, né? E aí, passei na LPM e vi alguns livros bem interessantes. Na verdade, assim, para ser bem sincero, não tinham muitos que valiam a pena financeiramente falando, mas teve ali uma série que eu achei muito curiosa, eu e meu cunhado, a gente ficou meio maluco, que foi uma série de mangás, de HQs, mangás mesmo, que recontavam alguns clássicos da literatura, mas com essa pegada do mangá oriental.
Eu tô falando da Metamorfose do Franz Kafka, escrita na forma de mangá. Né, desenhada na forma de mangá, contada nessa forma. Não tinha só esse livro, como eu falei, eram outros clássicos também que você poderia ver ali. Por exemplo, tinha A Arte da Guerra, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, enfim, tinham outros também ali, e eu acabei tendo que escolher só um, porque senão eu levaria vários ali. Tava num preço legalzinho também, não tava tão melhor assim que se você comprasse na internet, mas eu acho difícil me ver num cenário que na internet eu compraria esse livro. Então ali, aproveitando aquele momento, eu comprei, achei muito interessante. Eu vou ler a Metamorfose nos próximos meses, e aí depois eu vou ler esse mangá aqui para comparar, né, uma obra com a outra. Eu vou ver se eu leio o livro, depois leio o mangá, para fazer um vídeo com as duas obras juntas. Achei bem legal mesmo, bem diferente. E chegando numa das partes favoritas aqui das minhas compras, naquela parte que eu falei dos artistas independentes, eu obviamente tive que levar alguma coisa e levei um livro de um cara que eu acompanhei de certa forma, conheço na internet, mas eu sei que tem outros fãs aí muito mais assíduos dele, mas enfim, ele tem um trabalho muito legal, que é o Wesley, que faz O Apocalipse das Capivaras. Cara, esse aqui é um livro, é uma HQ, né, na verdade, uma história em quadrinhos desse cara aqui, o Wesley, que também é o próprio autor, com algumas aventuras aí meio loucas, com capivaras e outros personagens bem marcantes. Para quem conhece o Wesley, sabe que nas redes sociais dele ali você tem tirinhas, né, quadrinhos ali bem curtos que mostram algum aspecto da nossa vida, enfim, de uma forma bem engraçada, uma comédia bem leve, assim, bem irreverente. E aí eu comprei esse livro, cara, e eu achei muito legal o trabalho de um artista independente. Eu achei um trabalho tão cuidadoso, assim, você vê a edição, deve estar mostrando em algum momento, eu mostrei em algum momento aí essa edição com um pouco mais de calma. Eu achei um trabalho muito bonito. E aí, ao mesmo tempo, o Wesley, ele tinha lá um caderno de desenhos. Aí minha esposa comprou também, enfim, ficou toda feliz. Então, se você tiver a oportunidade de ir nessa parte de artistas independentes, vai lá no Wesley, porque os trabalhos que ele faz são muito, muito legais. E, obviamente, outros artistas ali também têm trabalhos bem bacanas. Com certeza você vai encontrar algum que tá no seu dia a dia. Acabei encontrando o meu. E aí cheguei ali numa editora que, se eu não me engano, é Princípios. Eu acho que era isso. Era do lado da Record, que também tava com livros com desconto bem maneiro. E especialmente me chamou a atenção foram livros clássicos, todos em inglês, umas capas bem chamativas, e comprei esse livro aqui, que é As Novelas Completas do Sherlock Holmes. Eu li o jovem Sherlock Holmes quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, mas os contos mesmo, no caso as novelas, eu nunca li. E aí comprei essa edição aqui em inglês, que eu achei bem interessante, com essa capa bem sinistra. Mas também tinham outras edições, tinha Moby Dick, tinha Drácula, acho que tinha Frankenstein, se não me engano. Enfim, tinham outras edições de outros clássicos da literatura, todos eles em inglês. E aí tava bem barato, sério, tava muito barato esse livro aqui. E eu falei, cara, tem que levar. Esse aqui diferente, no meu ponto de vista. E não resisti, acabei levando e achei uma boa compra. Bom, depois eu fui na Record e acabei comprando alguns livros. O primeiro deles foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, um dos maiores nomes da América Latina. Aqui a gente tem uma história de realismo mágico que vai acabar contando muito também a trajetória ali do Chile, né, da história do Chile, especialmente ali no momento de ditadura. É um livro muito bem falado, né, se não me engano, posso estar enganado, mas esse foi o primeiro livro que a Isabel Allende escreveu e já é um dos maiores clássicos da América Latina. Eu só vejo pessoas falando bem desse livro e eu acabei falando, cara, vou ter que levar. E tava com um preço legal e eu falei, pô, vou ter que levar, não vai ter jeito. Expectativas foram criadas. Mais um livro que eu comprei na Record foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, um livro que eu já queria comprar há muito tempo, um livro curto, dá pra ver, né? Mas um livro muito marcante, que vai contar a trajetória de uma família ali no sertão nordestino, que vai falar muito da miséria do sertão também, do abandono desse povo, e eu sei que tem alguns personagens marcantes, vai mexer com cachorro, eu sei que vai ser meio complicado. Enfim, acho que era pouco por isso também que eu tava meio postergando o livro, né? Porque tem essa questão do sofrimento dos animais também, é meio complicado, né? Mas enfim, valeu muito a pena, tava com um preço legal, não tão interessante, mas um preço interessante. E já tava na minha lista já fazia um tempo e resolvi levar isso pra casa. Agora, um livro de não ficção, eu comprei poucos livros de não ficção, mas eu acho que era porque também tinham poucos livros de não ficção, assim, que estavam na minha lista e estavam disponíveis ou estavam num preço legal. Mas esse aqui tava num preço bacana, não sei se era o menor preço que eu já vi dele, mas com certeza um dos menores, que é o Factfulness,
que vai acabar falando um pouco sobre algumas opiniões que a gente tem, não muito baseadas em fatos, e aqui ele vai esmiuçar esses fatos para mostrar como que a gente está errado em algumas coisas. Sabe quando você acaba falando coisas meio que vozes da sua cabeça, né? Tipo assim, o mundo tá terrível por conta disso. Então ele vai falar sobre questões da economia, da saúde, do bem-estar social como um todo e mostrar como tá o panorama atual, menos baseado em opiniões e mais baseado em fatos. Eu vi várias pessoas que acabam sendo mais pesquisadores mesmo, falando sobre esse livro e falando bem. Então eu acabei ficando bem interessado ao longo do tempo. Vez ou outra eu vi uma citação desse livro e acabei comprando ele porque eu vi que estava num preço interessante e estava na minha lista, né? Então acabou entrando aí no bonde dos livros que eu estava comprando naquele momento. Agora, um livro que eu tive uma certa coragem para comprar, porque assim, eu não sei quando é que eu vou ler esse livro. É um livro para sofrer, todo mundo sofre lendo esse livro, alguns mais, outros menos. Pelo que já ouvi falar, tem que ter uma certa cabeça boa no momento para fazer essa leitura, que eu tô falando de Uma Vida Pequena, né? Esse livro aqui que não tem nada de pequeno, na verdade é um livro bem grande. É um livro que vai contar a história de 4 amigos, se eu não estou enganado, ao longo da sua vida, da vida deles no caso, e que vai passar por vários momentos bem pesados, que, enfim, pode acabar levando algumas pessoas a momentos bem tristes, né? Reflexões bem tristes da vida. Eu não sei em que momento eu vou ler esse livro, estava num preço bom, esse foi o principal motivo que eu comprei. Também estava na minha lista, também é um outro motivo porque eu comprei esse livro. Eu não sei quando é que eu vou ler esse livro, eu não sei quando é que eu vou ter cabeça para ler esse livro, com certeza eu não tenho cabeça no momento para fazer essa leitura, mas tá aí, né? Agora eu comprei, em algum momento eu vou ser forçado a ler esse livro. Não sei. Eu nunca vi pessoas falando muito mal desse livro. Claro, você pode falar mal de qualquer livro, mas assim, não vejo muitas pessoas entrando num coro de que esse livro é péssimo. Muito pelo contrário, eu já vi alguns comentários negativos, mas no geral as pessoas falam que é um bom livro, apesar do sofrimento talvez um pouco exagerado, que essa é a principal crítica que eu escuto. Esse livro aqui vai ficar um tempo encalhado, tá? Eu já adianto isso. Mas em algum momento eu vou ter coragem para ler esse livro aqui, mas quando eu tiver uma cabeça um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais leve para fazer essa leitura. Fechando a editora Record e passando para a editora Aleph, que eu gostaria de ter comprado mais livros, mas minha carteira agradece não ter gastado tanto dinheiro assim, né? Bom, o primeiro livro que eu acabei comprando, separando ali para comprar deles, foi Laranja Mecânica, né? Que é uma certa distopia de uma sociedade que você vê o controle social sendo estabelecido. Aqui a gente vai ver a história de um rapaz, de uma gangue que faz várias atrocidades, mas ele acaba sendo preso e você tem ali um recondicionamento social em cima dele, mais como uma lavagem cerebral, se eu não estou enganado. É um clássico, assim, uma distopia muito comentada. Se eu não estou enganado, é uma das distopias mais pesadas, assim, na questão humana mesmo. Mas eu gosto de distopias, gosto das reflexões que elas trazem e já estava na minha lista fazia um tempo. Essa edição é bem maneira, eu gosto muito dela e acabei comprando porque o preço também estava bom. Assim, eu nunca tinha visto ela nesse preço aqui que eu acabei comprando esse livro. E para finalizar, esse conjunto de livros, porque foi um box que eu comprei, que eu já estava muito na expectativa, que é Duna. Essa trilogia aqui, que foi muito marcante para mim, porque eu gosto muito de ficção científica, e eu vi o filme, né, os 2 filmes de Duna, né, o parte 1 e parte 2. O parte 2 é cinema puro, assim, cara, como o filme é bom. Filme muito bom. A minha esposa, que nem é tão fã de ficção científica assim, ficou completamente apaixonada pelo filme. Então, pra você ver como o filme é bom mesmo. Se você nunca viu, veja parte 1 e parte 2 do filme Duna, especialmente a parte 2. Mas tem que ver a parte 1 antes, não tem jeito. Enfim, comprei esse box aqui, muito bonito. E eu espero também controlar a minha ânsia de ler pelo menos o primeiro livro, porque a história ainda tá muito fresca na minha cabeça por conta do filme. Então, tô bem ansioso para fazer essa leitura, mas quem sabe, talvez ano que vem, eu coloque ele na lista. Bom, e é isso. Essa foi a minha experiência como um todo da Bienal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir e de se inscrever no canal para acompanhar quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você já foi na Bienal, se você ainda vai na Bienal, se você não foi e não vai, enfim. Vamos conversar um pouco mais nos comentários. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!